à imagem do teu Filho Jesus. É no nome dele que oramos. Amém e amém. Natasha Romanoff é o personagem clássico da história em quadrinhos e que ficou famosa no universo cinematográfico da Marvel. Ela se apresenta no universo cinematográfico no segundo filme do Homem de Ferro. E lá, naquele filme, ela aparece primeiramente como uma assistente de Tony Stark. O assistente do Tony Stark fica um tanto enciumado. E o filme vai mostrando como todo o tempo ele fica desconfiado da capacidade daquela jovem que ali estava. Ele vai sempre tentando colocá-la para baixo, como se ela não tivesse condição de cumprir as tarefas. Ele está subestimando a capacidade dela o tempo todo. E uma cena hilária é quando ela entra no ringue com ele. O Happy é o nome dele. E o Happy é um cara grande, forte, parrudo. E entra aquela moça no ringue, uma moça aparentemente frágil, delicada. E se não me falha a memória, em 30 segundos, pá, ela joga ele no chão. Mas ele continua subestimando ela. E num dado momento do filme, em que ela vai invadir uma indústria chamada Hammer, ele, subestimando, diz: você precisa da minha ajuda? Você precisa da minha ajuda? E uma das frases clássicas é quando ela responde: se você quer me ajudar, apenas mantenha o carro ligado. Ela entra e resolve tudo. É o que a mulher faz em casa sempre. Você quer ajudar, só mantenha o carro ligado. O que é interessante é que essa personagem, que agora ganhou um filme novo, é uma heroína, nos faz pensar na Escritura Sagrada, onde encontramos várias mulheres que são heroínas, como Deus valoriza, e particularmente viúvas. E veja, isso é tão paradoxal, é tão contrário à opinião comum das pessoas, porque nós sabemos, particularmente no judaísmo antigo, que a viúva era um objeto social de fragilidade. A lei de Moisés contemplava socialmente a proteção de estrangeiros, dos pobres e das viúvas, porque elas não tinham ninguém por elas. Mas a Bíblia nos conta a história de viúvas que conseguiram ultrapassar todos esses limites econômicos, sociais. Elas conseguiram se sobrepor a todos aqueles que olhavam para elas, como se elas fossem algo de somenos, como se elas fossem continuamente sendo tratadas como alguém sem valor, sem força, sem poder, sem importância, pessoas subestimadas. E a história que eu quero compartilhar brevemente nessa noite encontra-se no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 2, do versículo 36 em diante. Evangelho segundo Lucas, capítulo 2, versículo 36 em diante. Se você encontrou, por favor, diga amém. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Então, não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. É uma história realmente interessante. Aqui nós temos essa mulher que depois de 7 anos de casamento, perde o marido e a partir daquilo ela vai viver uma vida sozinha. Ela é impactada por essa experiência tão trágica
E ela possivelmente vivia exatamente esse recorte social de ser subestimada pelas pessoas, como se fosse objeto da piedade, da carência apenas daquele recorte social. Mas algo extraordinário acontece ali, porque o evangelista Lucas, que valoriza, aliás, diga-se de passagem, as mulheres, porque ele é um autor grego, então nenhum dos evangelistas destaca tanto o valor e a importância das mulheres como o evangelista Lucas. Ele começa a descrever uma mulher que trabalha no templo de Deus, se dedica no templo de Deus, que é uma profetisa, mas que tem uma história de dor e de tragédia. Você já foi subestimado alguma vez na sua vida? Alguém já olhou para você e achou que você não tinha condição ou capacidade? Olhou para você e não viu o potencial que Deus pode colocar na sua vida. Você já viveu isso? Alguém olhar para você e ter algum preconceito com você, ou talvez por causa da sua formação acadêmica, ou por conta da sua posição econômica, ou por causa da sua etnia, o que quer que seja. Já viveu isso? Velho demais, novo demais, alto demais, baixo demais, gordo demais, magro demais. Magro demais todos nós gostamos. Mas nós sofremos isso de tempos em tempos. É homem, mulher. Eu me recordo quando, ainda bem adolescente, nós tivemos na igreja que eu congregava uma apresentação, uma exposição sobre a obra missionária. Eu fiquei tão empolgado com aquilo. E na época eles tinham, logo na saída do templo, um balcão grande, com posters e banners da obra missionária. Eles tinham fichas para as pessoas preencherem para servir no campo missionário. E eu estava inflamado com tudo aquilo, eu estava animado com tudo aquilo, e eu corri diretamente naquela bancada para me oferecer como missionário para trabalhar lá na Amazônia, entre os ribeirinhos. E a moça que me atendeu, ela disse: me perdoe, mas você é desqualificado para esse trabalho. Aquilo veio como um tiro para mim. Mas é curioso como Deus pode usar a nossa vida. E veja você que anos mais tarde eu fui começar um programa de rádio, de ondas curtas, alcançando a comunidade ribeirinha. E Deus usou exatamente aquela rejeição para me dar uma oportunidade muito maior, aliás, de alcançar muito mais ribeirinhos do que eu conseguia imaginar se eu tivesse ido trabalhar lá naquele campo da maneira que eu tinha projetado. Mesmo quando nós sofremos algum tipo de rejeição ou de preconceito, nós devemos acreditar que Deus continua soberano e Ele tem um plano para as nossas vidas. Veja você, eu quero rapidamente colocar aqui uma curiosidade. Você notou no texto que fala de 84 anos, né? Viveu 7 anos com o marido, depois 84 anos. Há uma disputa na tradução se significa que ela estava com 84 anos, porque William Barclay deixa isso muito claro no comentário dele. É possível traduzir esse texto dizendo o seguinte: ela tem 84 anos de idade. Viveu 7 com o marido e agora tem 84. Ou pode significar, seria uma maneira de traduzir também, que depois que o marido morreu, ela tinha vivido até agora 84 anos. Então, se ela tivesse casado ali com 13, não sei, 14, que eles casavam muito jovens, essa mulher poderia ter a essa altura 104 anos. O que justificaria a primeira parte do texto, que diz que ela era uma mulher muito avançada em idade. Mas seja como for, e nós não temos certeza, é uma equação que não fecha, os estudiosos se dividem, seja como for, para aquela época, na expectativa de vida, fosse 84 anos ou 104 anos, ela era uma mulher de idade avançada. No entanto, Deus continuava ainda usando a sua vida. Nós nunca podemos colocar um limite para aquilo que Deus pode fazer na vida de alguém. Deus usou o adolescente Davi para vencer o gigante Golias. Deus usou tantas pessoas que nós não imaginávamos, e essa semana mesmo eu escrevi um artigo dizendo: Deus usou até a mula do Balaão, e não pode usar a mim e a você? Certamente pode. Mas consideremos aqui a experiência de Ana. Primeiro, é uma experiência marcada por sofrimento. Ela perdeu
o marido, depois de 7 anos. O sofrimento por si mesmo não nos torna nem melhores nem piores, sabiam disso? É a resposta ao sofrimento. É como o coração, quem tem um coração sensível e corre para Deus no seu sofrimento, se torna alguém melhor. Mas as pessoas que se endurecem egoisticamente, quando são submetidas ao sofrimento, essas pessoas não melhoram com ele, elas pioram. E você talvez conheça gente assim. Se tornam amargos, se tornam cínicos, sarcásticos, incrédulos. Mas outros, no meio do sofrimento, correm para os braços do Pai Celestial e depositam nele a sua confiança e a sua esperança. Esses crescem, esses são abraçados pela graça e veem os seus dons e talentos florescerem ainda mais. Ana respondeu ao seu sofrimento, correndo para os braços de Deus. Segundo, nós vemos que ela não só corre para os braços de Deus, mas ela passa a se dedicar a serviço. Ela serve no templo de Deus dia e noite. É muito curioso a gente pensar o seguinte: um requerimento no primeiro século para que você pudesse servir na casa de Deus, fosse na igreja ou no templo, é que primeiro, e Paulo deixa isso claro na sua carta a Timóteo, no capítulo 3, que tinha que servir em casa. Então, provavelmente, essa mulher Ana, durante esses 7 anos que foi casada, ela se dedicou ao seu marido, ela se dedicou ao seu lar, ela tratou tudo aquilo com muito cuidado, com muito zelo. E aqui é algo que nós não podemos perder de vista. Você é luz do mundo e sal da terra, mesmo nas pequenas tarefas que você realiza. Quando você está ajudando em casa, quando você está lavando uma louça, quando você está esticando uma cama, quando você está cuidando do seu lar, você continua sendo luz do mundo e sal da terra. Imagine que se Jesus entrasse naquela hora, ele diria isso para você: você é a luz do mundo, você é sal da terra. Essa mulher provavelmente se dedicou ao seu lar. Do contrário, Deus não a teria usado no templo mais tarde. Esses dias eu conversava com uma jovem e ela estava falando sobre a sua família e a sua dedicação. Eu falei: olha, você está falando como uma missionária, hein? E ela disse: quem sabe o Senhor vai me levar para o campo missionário. Eu disse: não, o primeiro campo missionário já está aí. Ela falou: aqui em casa, trocando fralda, cuidando das crianças. Exato. É o primeiro campo missionário que nós temos. É o primeiro lugar que nós temos que servir. É na nossa casa. Todas as manhãs, ore e pergunte: Senhor, como eu posso abençoar o meu lar? Como eu posso abençoar a minha casa? Como é que a minha casa pode refletir a beleza do Evangelho de Jesus? Bom, vamos em frente. Ela foi fiel no pouco e Deus a colocou sobre o muito. E terceiro, nós vemos satisfação, a satisfação da vida daquela mulher. Qual é a sua satisfação? Claro, todos nós temos nossas pequenas satisfações, não é? Quantos aqui têm grande satisfação, ou uma pequena grande satisfação com chocolate, por exemplo? Hein? Olha aí, um chocolate quentinho agora, hein? Olha, e eu vou dizer para vocês, chocolate quentinho, assim que terminar o culto, vocês vão para casa e vão fazer chocolate, tá? Mas fica a ideia, o Vagninho que faz engenharia, o presbítero Vagninho, ó, pensa aí, viu? Bom, onde é que eu estava? Bom, então todos nós temos nossos pequenos prazeres, nossas pequenas satisfações. E eu hoje mesmo estou super satisfeito, meu time ganhou ontem lá na Argentina. Que satisfação! Mas queridos, existe uma satisfação existencial que nós não podemos esquecer, que é o nosso relacionamento com Cristo, com Deus. Se nós não tivermos satisfação com Cristo, nada mais nos dará satisfação. Acredite nisso. Vai ser vazio, vai ser sem sentido. Acho que foi o Rugai que contou um dia como é que ele se converteu. E eu me lembro que ele gravou um vídeo, acho que todos nós gravamos um vídeo, acho que para um acampamento.
E ele contou, olha, as pessoas normalmente falam do sofrimento que tinham, tal, e se converteram. Ele falou, na minha vida era normal, tal. Mas faltava alguma coisa, faltava para ele a maior de todas as satisfações, o relacionamento com Jesus. Eu digo isso porque quando nós vemos no texto, a satisfação dela se concentra no quê? Ela adorava no templo, noite e dia, com jejuns e orações. Alguém que leia isso vai pensar, mas que tédio. Pensa bem, como é que é? Adorava oração, jejum, serviço no templo. Que tédio! Não existe tédio quando se tem contato com o Criador do universo. Não existe insatisfação quando se bebe da água da vida. Não existe fome existencial quando se come do pão que vem do céu. O problema é que algumas vezes a gente fica só no âmbito da nossa religiosidade, quando o que nós precisamos é de um relacionamento com Cristo. Quem anda com Cristo tem dinâmica na vida, tem vida de verdade. E foi o que ela encontrou. É mais do que apenas viver uma religião. Ela encontrou um relacionamento de profunda satisfação. Ela adorava. E a palavra látreo, que é traduzida por adorava, implica em algum tipo de serviço prático. Provavelmente, como ela é chamada de profetisa, não tem a ideia aqui de que ela ficava revelando coisas em caráter preditivo, futurista, mas ela era uma mulher que ensinava sobre Deus. Profeta significa aquele que fala da parte de Deus. Ela compartilhava provavelmente os ensinamentos da Torá, dos profetas do Antigo Testamento. Ela ensinava dedicadamente sobre Deus. E nisso ela encontrou o sentido da sua vida. E ela tem uma bela surpresa. Você notou a construção gramatical que diz o seguinte: e naquela hora, diz o texto. Naquela hora, o que aconteceu? José e Maria entram no templo para dedicar. E nós estamos pregando aqui na nossa igreja todo sobre o profeta. Olha, mas não veio, o povo não conseguia, porque precisa do Messias, precisa do Cristo. Desde Gênesis, aquela grande expectativa. Essa mulher que está no templo, que ensina a palavra de Deus, provavelmente falando, um dia o Messias vem, um dia o Messias vem. Naquela hora que ela está no templo, José e Maria apresentam o menino Jesus, dedicando como ordenava a lei. E Simeão reconhece que está diante dele o Salvador de todos os homens. Naquela hora, ela teve essa surpresa tão agradável de encontrar com o seu Salvador. A providência de Deus é assim. Continue fazendo o que você deve fazer com os seus dons, com os seus talentos, com a sua dedicação. Continue buscando a Deus e permita que Deus surpreenda você. Quem sabe amanhã, quem sabe hoje, algo especial, uma mensagem especial, um telefonema, alguém que você vai encontrar. Permita-se ser surpreendido pelo Deus Todo-Poderoso. E finalmente, o texto termina essa breve história dela falando que ela sublimava. Eu tive que escolher uma palavra com S, me perdoem. Ela exaltava, ela sublimava, ela exaltava em gratidão e compartilhava, falava de Cristo com todas as pessoas. Veja que honra, veja que vida transformada de uma maneira maravilhosa. E ninguém jamais poderia olhar para essa mulher e duvidar do que Deus poderia fazer nela e através dela, e nem de você, e nem de mim. Então, não viva uma vida de comiseração. Eu não consigo, eu não tenho, não. Deixa eu dizer uma coisa. Eu, Leandro, sou realmente um desqualificado. Eu sou um pecador. Eu sou alguém que não mereço nada especial. Mas tem uma coisa. Eu sou um pecador redimido. Eu sou alguém que foi adotado pelo Pai Celestial. Eu tenho meu nome escrito no livro da vida. O Espírito Santo de Deus habita em mim. Eu sou recebido pela graça de Cristo. Deus me dá dons e talentos. E Deus reservou para mim galardões e recompensas eternas. Então, ainda que possam olhar para mim
e considerar que eu não tenho condição e possam olhar para mim e me subestimar. Ninguém jamais deve subestimar o Deus a quem eu sirvo. E é nisso que eu deposito a minha fé. É nisso que você deve depositar a sua esperança. Thomas Edison, ele inventou uma máquina, era uma máquina de bobina. E um banco chamado Western Union queria comprar essa máquina. Imagine, naquela época, ter uma máquina no banco que pudesse gerar os dados em bobina. Era uma revolução. Mas o Thomas Edison não sabia por quanto ele poderia vender aquela máquina. E a mulher dele disse, pede $20.000. Mas naquela época, $20.000 era muito dinheiro. Ele falou, 20 mil, ela falou, pede $20.000. E os biógrafos dizem que ele foi para a reunião, e lá na reunião o pessoal reunia aquela mesa bonita, né, aqueles diretores, falando, então, quanto você quer? Ele não conseguia pronunciar as palavras $20.000, ele achava que era muito dinheiro, e ele ficava... E aí um dos diretores disse, nós estávamos pensando em $100.000, o que você acha? Muitas vezes nós estamos subestimando o que Deus pode fazer na nossa vida, e na vida da nossa família, e na igreja que nós servimos, e nos lugares por onde nós passamos. Eu gosto dessa citação, eu vou encerrar com ela. Vá em frente, me subestime, você não será o primeiro, você não será o último, mas você estará errado. Vamos ficar em pé e vamos orar.